A Priscila estava falando que os processos licitatórios, né, os processos de licitação estavam sendo contaminados, inclusive pelo crime organizado, pelo PCC, sim, aqui no estado de São Paulo, né? E um levantamento do jornal O Globo traz dados impressionantes sobre o PCC, a maior facção criminosa do Brasil. Segundo a reportagem, o primeiro comando da capital possui cerca de 42 mil integrantes devidamente batizados e atua em pelo menos 24 países, além de distribuir drogas para 5 continentes do mundo, ou seja, para todo mundo. O tráfico internacional também corresponde à maior parte do lucro da facção, que seria de US$ 1 bilhão ao ano. Sobre os integrantes da organização criminosa, cerca de 13 mil atuam no estado de São Paulo, o berço do PCC. Mais de 27 mil atuam nos outros estados do Brasil e quase 2 mil em outros países. Em investigação, o Ministério Público Paulista também revelou a ligação do PCC com máfias italianas e da Sérvia. Veja só, hein? 42 mil membros o PCC. Imagine uma empresa que tem um faturamento anual de 1 bilhão. O PCC tem um faturamento anual de 1 bilhão. Imagine uma empresa que está exportando para os 5 continentes. O PCC exporta em 5 continentes. Imagine uma empresa que tem 13 mil no estado de São Paulo e outros tantos mil, 40 e poucos mil, fora do estado de São Paulo, nos outros estados. O PCC tem a maior facção criminosa no Brasil, nasceu em São Paulo, cresceu e hoje está dominando, inclusive, o mundo, ouve o senhor. 13 mil empregados, hein? 13 mil empregados. Qual empresa, qual multinacional que tem 13 mil? Poucas. 13 mil empregados que não podem pedir demissão, inclusive. Tem essa. E aí? E que cumprem as ordens à risca. Se não cumpre, desce. Ô, Koba, mas é isso. Eu disse nas últimas vezes que nós temos... O PCC deixou de ser um primeiro comando ou uma organização de São Paulo. Ele virou uma empresa multinacional nos 5 continentes. A maior quadrilha, a maior facção que encomenda e envia drogas via muitas vezes pelo Porto de Santos para o resto dos continentes, a maior quadrilha. Nós temos... Eu estava lendo uma reportagem, eu não sei se foi até na pauta que mandaram, mas no Brasil existem 79 facções. 79. 3 de grande porte. Uma que é no Nordeste, que eu não vou lembrar, eu acho que não lembro o nome, no Nordeste. O primeiro comando e o Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Que já rivalizam, que já saíram do Rio, Rio e São Paulo. O PCC rivaliza com eles em outros estados, entre o PCC e o Comando Vermelho, estão tentando dominar outros estados e existe uma briga entre as duas facções. Para você ter uma ideia, o Koba, tem um levantamento, mais de 1.000 postos no estado de São Paulo, mais de 1.000 postos no estado de São Paulo, é de controle do PCC. Eles estão comprando já usinas de álcool, né, plantação de cana e usinas de álcool para abastecer seus próprios postos. Ou seja, nós estamos preocupados com a vendinha que lava dinheiro. Eles já passaram, a vendinha já virou, como que se diz? Dinheiro de pinga. Eles já viraram uma grande empresa com braços em setores importantes do país e também na questão pública que a gente viu na questão dos leilões. Agora, Wilson, minha pergunta, o meu questionamento, Nelson, me permite, é o seguinte: cadê o governo federal? Eu falo governo federal porque é onde está o grosso do dinheiro para combater o crime organizado. Já foi demonstrado aqui que é uma rede internacional. Se a gente pegar o PCC, o Comando Vermelho, 2 gigantes do crime organizado no Brasil, do narcotráfico no Brasil, movimentando bilhões de reais e com braços em todos os lugares da economia. Gente, cadê o governo federal? A gente precisa de inteligência, a gente precisa de recursos para combater o crime organizado e a gente não está vendo isso acontecer. Nós não estamos vendo a liderança do governo federal, que, repito, é onde está o dinheiro, porque os estados têm pouco recurso, a maioria dos estados estão devendo, as prefeituras, então, coitadas, nem têm condição de o fazer. Agora, o governo federal
tem condição, está faltando organização, está faltando competência para poder cuidar e combater o crime organizado nesse país. Inteligência, essa é a competência, inteligência. Inteligência, está faltando inteligência para a gente combater o crime organizado no Brasil. Nós precisamos do governo federal nesse aspecto, porque nós precisamos cuidar das fronteiras, dos portos, dos aeroportos, e isso é governo federal, gente. Mas também teve uma falha aqui no estado de São Paulo, né, ô Belucci? Porque o negócio nasceu e cresceu aqui. Nasceu e cresceu aqui. Tantos anos aí de um partido aqui governando o estado de São Paulo que o crime dominou, cresceu, começou a ter filial, já que a gente estava comparando a uma empresa, né? Começou a ter filial em outros locais, começou a abrir processo seletivo até fora do Brasil e expandiu. E aí? Não, faltou matar no ninho, né? Faltou matar na raiz. E aí? Perfeito, Kobayashi. Agora está de tal tamanho o PCC que o Estado brasileiro, o Estado paulista, precisa declarar guerra ao PCC, precisa uma mobilização total, porque não existiria o PCC sem essa trama envolvendo desde o sistema penitenciário, infiltração na polícia, no Ministério Público, no Judiciário, na política. Então o PCC não existiria sem esse trânsito que ele tem. E a gente vê, além das penas brandas quando eles são punidos, dessa penetração total em todos os setores, né, da política, da polícia, do sistema penitenciário. A gente tem que, quando a gente assiste programas, né, de televisão, né, séries, e o traficante, né, o grande contrabandista, ele vai para a política, isso é inspirado na realidade, isso acontece de fato. Então o PCC, além de tudo, ele tem políticos, ele tem prefeituras, ele tem vereadores, e aí acaba nesses termos ele dominando tudo. E especula-se, inclusive, Kobayashi, uma especulação, o PCC tem uma série de acordos com várias autoridades policiais, e seria uma das causas de São Paulo ter uma violência pequena. Acredito que não seja só isso, porque a polícia é bem efetiva em São Paulo, mas você tem essa questão do PCC transitando em todos os setores. Ô Rose, tem uma questão também, há quem diga que por muito tempo não se quis combater diretamente a facção criminosa, porque o combate exige o conflito, e às vezes o conflito armado, e às vezes do conflito armado geram as mortes, né? E aí isso gera ação da defensoria, investigação, mídia e letalidade policial e aquela discussão toda que se torna um peso para o governante, né? Um peso de impopularidade. Começa-se a falar que o governante está indo mal no combate à segurança pública. Você acha que a gente está vendo agora um governo que está fazendo o caminho inverso? Está pouco ligando para essa pressão e está indo combater a facção criminosa mais de frente? No estado de São Paulo, sim. No estado de São Paulo a gente está vendo isso. Em âmbito nacional, não, porque essa organização criminosa já virou uma organização internacional, já rompeu as fronteiras, e esse é o resultado de uma política de passar a mão na cabeça de vagabundo, de passar a mão na cabeça, não, vamos no diálogo, vamos não sei o que jeito, e o crime organizado foi crescendo. Hoje nós estamos com a multinacional do crime, sediada no Brasil, 1, 2, talvez 3 multinacionais do crime sediadas no Brasil e ainda no diálogo. Nós precisamos seguir. Aqui no estado de São Paulo, acho que a gente tem um pulso mais firme, mas no Brasil, a questão de inteligência, não estou vendo funcionar, não. Já que você falou do número de facções criminosas, segundo o levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, existem no Brasil 72 facções criminosas ligadas ao narcotráfico. O estudo mostra que 2 dessas facções operam em escala internacional, atuando como verdadeiras holdings do crime. A pesquisa detalha que se toda a cocaína que transita pelo Brasil fosse exportada para a Europa, os criminosos lucrariam mais de 65 bilhões de dólares, valor equivalente a 4% do PIB do país de 2021. A grande quantidade de facções que existem no Brasil também geram impactos na segurança pública, já que o país está entre os 5 primeiros do mundo em homicídios por 100 mil habitantes. Eu quero receber, neste momento, no nosso Tá na Roda, Luiz Fernando Pacheco, que se junta ao nosso time nessa tarde de domingo. Pachecão, bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar conosco aqui nesse domingo. Quero também a sua avaliação já sobre esse número espantoso, né? Mais de 70 facções criminosas no Brasil. Muito obrigado, Nelson. Boa tarde aí aos nossos espectadores e telespectadores. Eu queria... É um número que assusta, né? É uma barbaridade, né? Agora, aquilo que eu sempre venho batendo nessa tecla, não existe vácuo de poder. Se o Estado não entra, os bandidos tomam conta, né? Por que as organizações criminosas estão infiltradas em todas as cadeias, em todas as penitenciárias? São verdadeiras escolas do crime. Porque
essas cadeias elas não cumprem seu papel de ressocialização, elas não propiciam trabalho ao preso, não propiciam estudo ao preso, não propiciam uma vida minimamente digna ao preso. Não que eu acho que o preso tem que viver em hotel 5 estrelas, não é isso, mas tem que viver em situações dignas. Como o Estado não propicia isso, então a facção criminosa entra e cuida do preso, cuida da família do preso, e aí a tendência é sempre crescer. Agora, eu acho, né, isso foi falado aqui, e eu concordo, corroboro, que você sufoca, só vai conseguir sufocar essas organizações criminosas no macro e não ficar enxugando gelo na hora que você pegar o dinheiro, a lavagem de dinheiro, você estrangular isso, você estrangula a facção criminosa. Porque não adianta ganhar dinheiro se não puder gastar. Então você estrangula a facção. A facção não pode ser dona de posto de gasolina, de hotel, de tudo que é negócio espalhado por aí, lavando dinheiro. Como é que você combate isso? Observando e fazendo um trabalho de inteligência, e aí você estrangula eles no objetivo final, que o objetivo final é ganhar dinheiro. Então você acaba com a facção quando você corta a capacidade dela espalhar dinheiro por aí, espalhar seus tentáculos, como vem acontecendo através do mundo, né? Nós viramos aqui, só está faltando a gente ter um Pablo Escobar aqui no Brasil. Eu não sei ainda quem é o nosso Pablo Escobar. Acho que são vários, na verdade. O problema é que a gente nem os conhece. Eles não moram no morro, não. Eles moram nos melhores bairros, nos melhores apartamentos. Condomínios. Estão gozando a vida aí como se fossem pessoas absolutamente comuns e normais. É atrás dessa gente, dos chefões, que o Estado brasileiro tem que ir. E também concordo aqui que não é uma questão que pode ficar, apesar do Estado, ente da federação, ser o responsável pela segurança pública, o governo federal tem que entrar. Polícia Federal tem que entrar, até porque são crimes transnacionais. E aos crimes transnacionais, cabe à Polícia Federal investigar. Então, eu acho que a Polícia Federal, o governo federal, tem que se fortalecer junto com o COAF, com o Banco Central, com todos os organismos de investigação que o governo federal dispõe. Olha, o Pacheco traz um detalhe importante. Onde estão os Pablos Escobar do Brasil, né? Os grandes líderes das facções criminosas? E eu diria que não me chama a atenção do líder da facção criminosa que está num condomínio, numa casa de luxo, no Hotel 5 Estrelas, em Miami, na Europa. Me chama a atenção, professora Priscila, do líder da facção criminosa que está dentro do presídio. Porque ele está sob custódia do Estado, ele está preso em um local onde deveria haver uma incomunicabilidade, segurança mas máxima, ainda, exato, vezes. Segurança máxima muitas vezes, mas ainda assim ele comanda essas facções. A gente, para combater essas facções, também não deveria passar por uma melhor estruturação, uma reforma, de repente, dos protocolos, dos nossos presídios, de uma política de segurança penitenciária mais efetiva também? Sim, Koba. Sempre que as pessoas falam a respeito, né, das organizações criminosas, em especial aqui no nosso estado é a mais forte, o PCC, eles falam, mas por que o líder X está preso? Como que ele consegue essa governabilidade, né, dentro da organização? Sabe por quê? Porque eles são estruturados mais do que o Estado. Eles têm uma estrutura cabulosa, digamos assim, do início até o fim. Então, ele consegue, de alguma maneira, né, eu não sei se isso acontece, mas ele consegue, de alguma maneira, falar com alguém. Claro que, quem é que ele fala? E se ele tem ordens, claro que tem pessoas, ele pode ser o cabeça, acho que até nesse momento, como ele fica em segurança máxima, ele pode ser um de honra, um presidente de honra, digamos assim, da empresa, um CEO de honra. E aqueles que são abaixo dele, dentro de uma hierarquia, né, organizacional, eles dão as ordens e a gente sabe que as ordens existem. Agora, o Estado, né, eu achei muito bonito aqui, falado na nossa roda, o Estado tem que agir, concordo mesmo com o Pacheco, concordo com o João, que o Estado tem que agir, mas a pergunta e o questionamento é, será que quer agir? Porque eu penso assim, né? É muito difícil a gente do lado de fora querer dar uma opinião, digamos assim, ele tem que agir. Como? Como que ele vai combater essa guerra? Sendo que o Pacheco trouxe aqui uma informação importantíssima, até porque a gente vê isso um pouco até mais próximo, de pessoas que entram para as unidades prisionais, que a família abandona e
as organizações criminosas zangariam essas pessoas de alguma forma. As pessoas não têm crime dental, né? E eu, como eu disse, eu não estou aqui para passar a mão em ninguém, as pessoas que sejam responsabilizadas pelas suas condutas, mas já que o Estado estruturou como deve ser a forma de cumprimento, quando ele entra na unidade prisional, as famílias muitas vezes, não todas, mas abandonam, e as organizações criminosas zangariam essas pessoas. Elas recebem comida, elas recebem alimentos, elas recebem roupa que o Estado, em regra, deveria dar. Agora, o Estado, será que ele tem força? Como que seria essa força usada pelo governo, pela Polícia Federal? Como que eles vão buscar esses criminosos? Porque, afinal de contas, nós temos 3 crimes e veja que os crimes praticados eventualmente, né, por essas organizações não são crimes violentos, de morte, de homicídio. Eles querem o dinheiro. E nesse ponto eu concordo com o Pacheco, que se eu mexer no tendão de Aquiles, é possível. Mas será que eles vão mexer nesse tendão? Tendo em vista que nós temos tráfico de drogas, tráfico de armas e tráfico de pessoas como os 3 crimes mais rentáveis do mundo. E nestes 3 crimes tem as organizações criminosas. Antes de você chegar, Pacheco, a gente estava falando sobre os números do PCC, né? O tanto de membros filiados, batizados, inclusive mais de 40 mil, uma arrecadação estimada em cerca de 1 bilhão de reais, ou seja, é muito dinheiro, o senhor. E aí, como é que tem 1 bilhão de reais circulando, fruto do crime, que não dê oportunidade ao governo, ao Estado ou ao Estado-membro e ao governo federal de seguirem o rastro do dinheiro, como sugeriu o Pacheco? É muito dinheiro para não passar despercebido. E aí? Às vezes você esquece de declarar coisa de 3 mil reais, 4 mil reais de imposto de renda, cai na malha fina. Como que os caras conseguem lavar 1 bilhão de reais, que não seja 1 bilhão, que seja 100 milhões, seja 500 milhões, conseguem lavar sem ninguém do governo federal ou a Receita Federal pegar? Mas não é assim. Como que a gente sabe que tem 1.000 postos de gasolina no estado de São Paulo e os 1.000 postos estão abertos? Eu não entendo. Tem coisas que assim, eu realmente não consigo entender. Esse negócio da malha fina, eu tô falando sério. Outro dia, no ano passado, esqueci de declarar um recebimento de 3 mil reais, eu caí na malha fina. Ela fui lá, justifiquei, tá tudo certo, não tive que pagar nada, mas eu caí na malha fina por causa como que o cara movimenta 500 milhões, 1 bilhão, e todo mundo sabendo, assim, todo mundo sabe que existe essa movimentação. Olha lá, 1 bilhão, a gente não sabe nem se vai mais. Isso é estimado, né? Estimado. Todo mundo sabe, e a gente não vê nenhum tipo de operação, porque o Pacheco falou certo, não tem que ficar prendendo o nego em biqueira. Tem que acabar com o dinheiro dos caras, né? Com o dinheiro dos caras. Isso não tem como ficar prendendo pessoas na biqueira. Prendendo pessoas. Eu comentei um ato falho, peço desculpa. Prendendo pessoas numa biqueira. O pequeno vendedor, o médio vendedor. Os chefões estão nos condomínios, todo mundo sabe. Todo mundo sabe não. Às vezes as pessoas acabam acordando no outro dia e falam, pô, mas meu vizinho, a família tão correta, e era chefão do tráfico. Mas volto a dizer, as pessoas sabem que existe um movimento atípico no país de 1 bilhão e ninguém pega. Muito interessante. Não há nenhuma dúvida, na minha opinião, de que há pessoas do alto escalão do crime organizado infiltrados na política, infiltrados no judiciário. Há o que se fala, inclusive, que agora o PCC paga cursos de direito para ter os seus próprios advogados. Então tem muita coisa. Em países vizinhos aqui, na polícia, juízes, enfim, tem muita coisa. E por isso que não se enxerga o cidadão trabalhador comum, pagador de imposto, se não declarar 500 reais aí do plano de saúde, está lascado. Agora, os bilhões que são movimentados é difícil de enxergar. Em países vizinhos nossos, o crime organizado entrou para a política formal, montando partidos políticos e tomando, talvez até chegando ao poder.